Já estamos de volta com Identidade Geral. E você acompanha agora a continuação da minha conversa com o Dr. Almino Afonso, ministro do Trabalho de João Goulart na época do golpe militar de 1964. Ele conta um pouco sobre o que passou durante o regime militar, tendo que ficar exilado durante 12 anos. E revela ainda detalhes que nunca haviam sido contados à imprensa. Confira. Dr. Almino, o golpe militar ficou marcado nos livros de história pelo dia 31 de março de 1964. Agora, pelo que a gente sabe, até pela nossa conversa aqui, realmente o golpe não foi nessa data, né? Essa data específica. Já haviam acontecimentos anteriores e posteriores dessa data. O fato realmente que marca, que torna, do ponto de vista jurídico, o golpe de Estado, político com significado jurídico, é no dia 2 de abril. O 31 é o começo da marcha do general Mourão, que vem de fora de Minas, marchando para a derrubada do presidente João Goulart. A marcha era uma tentativa. Podia ter sido derrubada no meio do caminho, não é verdade? E, curiosamente, a imprensa considerou muito o 31 como sendo o dia. Bom, ela se configura quando? No dia 1º de abril, o presidente João Goulart, à noite, sai de Brasília para ir para Porto Alegre. Mais ou menos a 1 da manhã, já então, do dia 2, o presidente do Congresso Nacional convoca uma reunião extra do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Quando chegamos no Congresso Nacional, logo em seguida, o Mourão Andrade assume a presidência, ele era o presidente do Senado e, portanto, presidente do Congresso. E faz um brevíssimo discurso em que diz que o país está acéfalo, o presidente da República não está em Brasília, que etc, etc, de uma estupidez absoluta. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E, em seguida, eles saem todos, as lideranças da UDN. Portanto, as figuras do golpe vão diretamente para o Palácio do Planalto e dão posse ao Mazili naquela madrugada. De madrugada. Tudo de madrugada. Ou seja, o fato jurídico que significa o golpe é dia 2 de abril, começo da madrugada, 1 hora, 2 horas, 2h30 da manhã. Passando por todo esse processo, bem de perto, qual que é a sua lembrança mais forte, doutor? O que quando a sua memória volta a 64, o que vem em primeira instância? Um instante em que o Mourão Andrade faz isso. É uma vergonha histórica. Há 2 fatos interessantes. Na hora que o Mourão Andrade diz isso, está vago o cargo de presidente da República, Tancredo Neves, na primeira fila, ao meu lado, levanta-se e grita: canalha, canalha! É um momento admirável. Naquela hora, a revolta dele falou por todos nós: canalha! E o outro dado interessante. O deputado Roger Ferreira, como na liderança do Partido Socialista, consegue abrir a barreira de soldados da segurança do Congresso e chega perto do Mourão Andrade e dá-lhe 2 cusparadas. Como eu já disse de público, posso repetir. Eu chamo isso cusparadas cívicas. O João Goulart sempre foi visto como um grande negociador, uma pessoa pacífica. O senhor acredita que, de repente, ele poderia ter enfrentado esse momento de uma outra forma? Talvez alguém um pouco mais sanguíneo ali, no lugar dele, poderia ter tido atitudes um pouco mais resistentes do que a que ele teve? Eu considero zero a hipótese. Digo 2 palavras simples. Como é que se deu o golpe? Se deu, por essa declaração formal. Isso se os militares estivessem conosco,
Se o primeiro exército tivesse continuado conosco, se o segundo exército tivesse conosco, quem seria preso seria o Moro Andrade. Tchau, nenhum problema. Mas qual era o dado da realidade? O general Cruel já tinha aderido. Comandante do segundo exército de São Paulo, da absoluta relação pessoal com João Goulart a vida inteira, padrinho do filho de João Goulart, numa traição vulgar, já tinha aderido ao golpe. Já tinha não. Hoje eu tenho provas de que ele já vinha na conspiração há mais tempo. Os 4 exércitos já estavam, portanto, absolutamente, mais do que a forma, declaradamente já no golpe. Ou seja, já tinham derrubado João Goulart. Quando o presidente Jair Bolsonaro ele diz: eu vou pedir ao povo que sangre, se ensanguente, em nome da defesa do meu mandato. Não. Então, ele não tinha condições reais. Não é um problema de querer ou não querer, ser ou não ser herói. Não tenho. Vou completar. Hoje nós sabemos de prova provada, mas o João Goulart já sabia. O governo dos Estados Unidos está mandando uma frota naval de guerra para vir destroyers, porta-aviões, aviões de guerra, uma frota naval de guerra para dar apoio e parte dela ocupar Pernambuco. Como é que o presidente João Goulart, sabendo disso, convocaria uma meia dúzia de generais e de soldados que ali improvisassem? Para quê? O país teria sido ocupado pelos Estados Unidos. Agora, isto que hoje é óbvio, ainda prevalece a pergunta: terá sido fraqueza? Eu digo, uma grandeza histórica. Doutor Almino, nas eleições de 1965, eleições essas que acabaram não acontecendo, um grande favorito seria o Juscelino Kubitschek. Eu ouvi dizer que existiu um diálogo entre o senhor e ele havia feito um convite para que o senhor se tornasse o vice-presidente. Essa conversa realmente aconteceu? Houve esse convite? Eu não deveria dizer isso agora, porque cheira coisa presunçosa. Você está fazendo a pergunta. Quando eu saí do ministério, o presidente Juscelino me convidou para um café no apartamento dele, na Vera Solto, no Rio de Janeiro. E ali a conversa se alonga, ele me confessa o óbvio de que seria candidatíssimo à tentativa de voltar à presidência, e me disse qual era a linha da campanha dele. Ou seja, a marcha para o oeste. Nunca esqueço que ele disse algo que o Roosevelt fez nos Estados Unidos quando ele chega ao poder. Bem, e na marcha ao oeste, a questão agrária, que ele nunca tinha tocado no seu governo, nem nenhum presidente antes. Então ele diria que ele incluiria a questão agrária, a marcha para a coisa. No meio disso ele disse: veja, Almino, eu quero, para um programa assim, ter como vice um homem que tenha uma, como eu diria, respeitabilidade da esquerda. Não um comunista, mas um homem que, sendo um progressista, participante das teses das reformas sociais, dê ao meu governo este aspecto, enquanto eu faço o restante da campanha. E este homem seria você. Você aceita? Isso aconteceu. É a primeira vez que eu digo para a imprensa isso. Nunca disse isso para a imprensa em nenhum momento. Estou dizendo a você, uma homenagem a você. Muito obrigado. E o senhor disse que topava. Era tão, como é que eu diria, presunçoso dizer que seria ou não seria, como eu diria que não se acontecesse. Logo após o golpe, logo depois dos primeiros dias, começou uma verdadeira caça às bruxas aí, né? Existiu uma lista de 102 brasileiros que tiveram os direitos políticos suspensos. O senhor parece que era o número 14. Mais do que suspenso, caçados. Caçados. O mandato cassado e os direitos políticos suspensos. E o senhor era o número 14 dessa lista. Por aí. Então, o senhor foi para um exílio. O senhor talvez tenha pensado que esse período no exílio seria rápido,
mas acabou sendo 12 anos e o senhor ficou mais de um ano sem conseguir encontrar com a sua família nesse período. 1 ano e meio. 1 ano e meio nesse período de exílio. Eu imagino que não tenha sido um período muito fácil. Não. Há vários momentos. A vida é cheia de coisas admiráveis. Há momentos de sombra e de seguida vem luz. Então eu tenho o lado profundamente negativo. Ficar 1 ano e 6 meses sem a minha família é doloroso. E sem ter recursos, porque eu não tinha dinheiro para manter a minha família aqui. Minha mulher estava na hora de ter neném, o 4º filho. Ela teve o 4º filho quando eu já estava na embaixada, asilado. Quando eu olho hoje a roubalheira de homens públicos, eu digo, eu saí para o exílio, Wagner, tendo que ser sustentado, eu e a minha família no Brasil, com contribuições pequenas, módicas, sua, dele, dezenas e dezenas a darem quantias mínimas que me mantiveram durante um ano e meio. E depois de 1 ano e meio, que eu sou funcionário das Nações Unidas, olha um salto qualitativo no Chile, na Organização Internacional do Trabalho. Vou lhe fazer uma confissão também para eu acho que pouca gente eu disse. Veja que você está me levando a... Que coisa boa. Confissões. Esse é um programa de boas conversas. Hoje está sendo uma ótima. No dia que eu decido ir para o asilo, a um certo momento, já o golpe triunfado, que o presidente Mazili, que ainda estava assumindo a presidência, que ele manda me informar de que os militares a qualquer instante me prenderiam. E que ele não tinha nenhuma condição para impedir. E, portanto, se sentia no dever humano, ou se você quiser moral, de me informar a respeito disso. Aí 2 grandes amigos meus como irmãos, Rubens Paiva e deputado Bocaiúva Cunha, me convidam para ir para o sertão da Bahia. Eu aceitei. Então nós saímos do aeroporto de Brasília, eu, ele e Bocaiúva Cunha e o piloto. Rastejando naquela mata que fica em torno do aeroporto para poder, na cabeceira da pista, poder entrar no avião. Porque na frente de todos estava militarmente ocupado. O avião decola. Quando nós estamos passando em frente à torre, a voz de alguém na torre diz, atenção, atenção, queiram voltar à pista, porque o trem de aterrissagem não subiu. É um risco. Desçam. E claro, o Rubens Paiva, na hora, com uma agilidade mental, pega o microfone e declara, alô, alô, não estamos ouvindo bem, queiram repetir. E a torre repetia com absoluta clareza, queiram voltar, porque a torre, o trem de aterrissagem não suspendeu. E enquanto isso, o Rubens ia insistindo e nós subindo, fugindo. Fugimos. Chegamos a Salvador. Passamos lá 3, 4 dias. E aí, lá, pelo rádio, nós ouvíamos que, bem ou mal, a Câmara continuava funcionando. Aí eu passei a ter uma profunda dor de consciência. Como é que eu posso estar aqui? E decidimos voltar. Voltamos. Quando exatamente é proclamado o ato institucional número 1, que não tinha o número 1. E nessa proclamação já estava as cassações. E, portanto, eu estava entre os cassados. Eles voltam para me dizer, Almino, já é um ato institucional que está configurado, que não é uma coisa de transição, já é um novo governo militar, etc. E você está cassado. Eu decidi ir para a embaixada e fui para a embaixada. E nesses 12 anos de exílio, o senhor passou pela Iugoslávia, Peru, Chile, Uruguai e Argentina. Passou por esse momento do golpe, estando muito próximo de todo esse acontecimento, fazia parte desse momento político brasileiro, ficou exilado 12 anos. Quando o senhor retornou ao Brasil, foi ainda vice-governador do estado de São Paulo, vice-governador do Orestes Quércia. Como é que o senhor vê a democracia, o processo político brasileiro que nós vivemos hoje, de acordo com a tua experiência
tão vasta no passado? Eu vejo com profunda angústia. Profunda angústia. Eu vejo o país sem rumo. Vejo o país sem horizonte. Eu não sei para onde vamos. A crise econômica numa dimensão que está se refletindo em termos sociais, já agora, brutal. E todas as análises revelam que será muito mais brutal ainda. O desemprego, a inflação e uma tragédia de corrupção inexistente na história deste país nessa dimensão. E, portanto, eu não sei para onde vamos. E não sei para onde vamos porque, ao mesmo tempo, eu não vejo a oposição dizer o que se deve fazer. A oposição está calada também. Meu prezado, eu falei de angústia, a angústia abrange tudo isso. E por isso eu não sei para onde vamos. Mas eu acredito em Deus. Quem sabe? Doutor Almino, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Identidade Geral. É muito bom conversar com alguém que tem tanta história para contar como o senhor tem, mas o senhor não só simplesmente as conta, o senhor viveu de fato esse momento transformador da história, foi um agente transformador da história também. Então eu queria agradecer, inclusive tudo isso que a gente conversou. Existe um livro que foi lançado pelo senhor, 1964, na visão do ministro do Trabalho de João Goulart, Almino Afonso, um livro que conta bastante desse momento histórico em que a gente conversou hoje aqui. Muito obrigado de verdade. Eu agradeço ter conhecido a vocês todos, a equipe que está aqui. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Almino, pela participação e pelas revelações aqui no Identidade Geral. E a seguir, eu recebo o pastor, comunicador e escritor Assad Bechara e você não pode perder. A gente volta rapidinho, não sai daí.